Sejam todos bem-vindos ao Psicanálise com Afeto, o podcast do Instituto Afeto. E agora com o nosso novo quadro, Papo de Família. E hoje a gente veio falar sobre aquilo que setembro sempre nos lembra, o Setembro Amarelo. O que é isso, Laura? Por que a gente fala para as famílias sobre o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha que ela é dedicada à valorização da vida. Gente, eu tô com uma colinha aqui, porque assim, é tão importante que a gente entenda o motivo pelo qual foi criado essa campanha, né? Que a meta é ampliar a consciência sobre a importância do cuidado com a saúde mental. E essa campanha nos convida a ampliar nossos olhares para as pessoas ao nosso redor, para que a gente possa escutar, acolher e cuidar de quem está perto, se a gente vê alguma mudança de comportamento, algum ponto importante que possa mostrar que aquela criança, adolescente, adulto, idoso esteja com algum tipo de sofrimento na saúde mental, né, Georgia? Setembro Amarelo é uma campanha dedicada à valorização da vida. É um cuidado, é um incentivo para que as pessoas possam olhar ao redor, para que além de olhar para si mesmo, a gente possa olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, que possam estar apresentando algum sintoma, né, de sofrimento com relação à saúde mental. E como que a gente percebe isso? Às vezes em mudanças de rotina, um isolamento isolamento. Laura, tem uma coisa que é um tabu nessa história, né? Dessa falta de vontade de viver, quando as pessoas se colocam nesse lugar. O tabu é não falar sobre. Nossa, Georgia, como a gente precisa Só que a abrir gente esse espaço, sabe, né? A gente sabe que precisamos falar sim. Isso é um tabu e é um mito, tá, gente? Porque falar sobre faz com que as pessoas tenham conhecimento e tenham uma nova forma de olhar para esse padrão que pode acontecer, como Laura estava dizendo, que pode acontecer dentro das nossas casas, sem a gente perceber. É um filho que se isola, é um marido que começa, de repente, a ter hábitos que não tinha, não é assim? Às vezes, né, o uso e abuso de algum tipo de substância. Mesmo nós, mulheres, também dentro de casa, a gente passa a se fechar, a não conversar tanto, a se isolar. Adolescentes, né, Georgia, assim, quantas vezes a gente vê que, por ser um tema tabu, eu acredito que muito em função disso, que o Setembro Amarelo foi criado, é um espaço para falar sobre, né? E adolescentes, quando você tem uma oportunidade de entrar, por exemplo, numa escola, né? Então, uma oportunidade que eu já tive de fazer esse trabalho dentro de uma escola, com adolescentes que passaram por uma situação delicada, e você escutar o que eles têm para dizer, você poder dar uma palavra, um acolhimento para o que eles estão sentindo ali no momento, tirar dúvidas, né? Às vezes eu falo assim que cuidar de nosso lugar como psicólogo aqui no consultório, principalmente com crianças e adolescentes, muitas vezes, para adultos também, mas eu digo principalmente para eles, precisamos dar repertórios para eles, eles precisam. Então, nessa troca, nesse bate-papo, nessa escuta, a gente ganha muita coisa. É o escutar verdadeiramente. O Setembro Amarelo, ele vem com essa ideia de nos ensinar, né, Laura? Nós, enquanto, não só psicólogos, mas enquanto família, profissionais de saúde, aprender a escutar. Porque o que é essa vontade de não viver? Essa vontade de não viver é quando a gente chega, né, Laura, num ponto da nossa vida em que a gente tem uma dor tamanha que a gente diz assim, a partir daqui eu não consigo mais simbolizar, eu não consigo dar sentido e significado para essa dor que eu sinto, porque não entendo, não tenho às vezes, né, uma habilidade emocional, a gente diz uma inteligência emocional suficiente, e eu simplesmente paraliso ali naquele lugar, e isso me faz ter essa vontade de não viver mais, né, de tirar, de repente, isso é justamente uma forma de falar, a gente diz isso, né? É uma forma de dizer sobre aquilo que eu não consigo dizer. Eu costumo dizer que a intenção nem sempre é exatamente não dar continuidade com a vida, e sim eliminar a dor.
né? Dizer, né, algo, né, Isso. Laura? Aquilo que até então não foi possível ser dito. Dizer o que não foi possível ser dito, fazer com que as pessoas escutem aquilo que não estavam escutando. E um ponto crucial, eliminar aquela dor, né? Por isso que muitas vezes o acolhimento, a escuta, o estar próximo acaba... A dor é sintoma. Num processo em que a pessoa vive de não querer mais viver, a dor ela é apenas o sintoma que aquele indivíduo tem porque ele não consegue dizer. Então, gente, escutar e aprender a falar é lugar no nosso consultório, né, Isso. Laura? E eu ia entrar até numa parte muito importante, que é o seguinte, um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes as famílias acabam por se sentir muito culpadas, Sim. né? E Sim. não é papel da família Sim. fazer um diagnóstico, que fique claro, não é Sim. papel da família fazer um diagnóstico e saber exatamente o que está acontecendo, né? É papel da família acolher, escutar, estar por perto e encaminhar. Viu que é necessário, viu que algo não está legal, viu que estão precisando de ajuda, as ajudas estão aí, os profissionais, as pessoas Sim. estudam, nós estudamos, né? Os psiquiatras, profissionais da saúde envolvidos todos os nisso. profissionais de saúde, eles estudam para isso. Então, contar com essa ajuda, né, Georgia? Lembra uma coisa, a família, quando a gente tem um sujeito adoecido ou sintomático, a gente diz, nesse ponto, né, de não querer viver, ele é um sintoma não só do próprio indivíduo, mas também de todo esse contexto, de toda essa rede, de toda essa família. O que essa família vem dizendo ou não vem escutando, não vem fluindo, e que esse sujeito, por si, é ele que vai demonstrar essa falta de diálogo, essa falta de comunicação. Não é fácil, né, gente? Isso você me trouxe aqui para o pensamento muito com relação ao funcionamento do consultório em si, né, Georgia? Eu me intitulo uma psicóloga que trabalha com famílias. Sim. Porque eu jamais consigo entrar aqui para dentro do consultório e dizer que eu vou cuidar de um adulto, ou de uma criança, ou de um adolescente, por si só, né? É necessário, é exatamente isso que você trouxe, é necessário fazer todo esse trabalho com a família. Então, assim, que seja um adulto, que seja um homem, um pai de família, ou uma mulher, uma mãe de família, quando a gente trabalha ela, ou quando a gente trabalha ele, nós estamos reverberando todo esse trabalho ali com a família como um todo. Isso se não for só reverberando, mas também trazendo para dentro do consultório. Sabe o que eu lembrei? Esse é um podcast do Papo de Família. E por que o Papo de Família? Justamente no Papo de Família a gente orienta, não é, Laura? Orienta pais, orienta toda a família, avós, para que cada um aprenda a escutar, porque esse escutar, senso comum eu tô vendo que escutar, gente, não é só aqui não, escutar vendo também, né? Escutar de uma forma geral, até intuir, porque mãe tem intuição, né? Assim, Sim. né? Então, é escutar o que está por trás, é que está por trás. Mas para poder refinar essa escuta, justamente o Papo de Família ele vem para ajudar a refinar essa escuta, para que a gente possa, então, todos nós, compreender cada vez melhor, escutar aquilo que não está sendo dito. O que seu filho, o que seu marido, a sua esposa quis dizer quando disse isso? Olha, eu costumo dizer muito assim, eu estou escutando isso por trás dessa fala. Isso. Né? E eu vou a interpretação, dizer mais, né? Você sabe, assim, que... vou trazer para um contexto de amigos, amizades, né? Às vezes a gente fica naquela história, assim, quando vai escutar um amigo contar alguma história, às vezes teve alguma briga, quer desabafar, e a gente fica pensando, nossa, eu preciso dar uma solução, eu preciso dar uma resposta. Quem fala, gente, nem sempre quer uma solução, nem sempre quer uma resposta. Muitas vezes, eles querem ser escutados. Sim. Simplesmente esteja ali, sorria, dê um abraço, né? Se achar que cabe ali no momento, bote uma frase de você vai dar conta, nós vamos dar conta, mas você não tem que dar uma solução. Estou com você, estou aqui. Se precisar. Laura, a gente está falando disso, eu estou aqui, acabei de me lembrar,
profundamente. Ontem, uma paciente me liga, estava justamente pensando sobre, né, essa nossa gravação, e me liga, ela manda uma mensagem, posso falar com você? Posso te ligar? Pode. Uma mocinha de 14 anos. E ela diz assim, tia, chama assim, me cortei de novo. Eu falei, ai, como assim? Interessante, né? Porque ela te liga. Ela me liga. Posso pra te falar? contar. E vem me contar. Eu, ai, tá. Me fala dos seus pensamentos, me fala o que você está sentindo, tá doendo muito. Eu falei, então vamos lá. E fui conversando com ela, né? Desenvolvendo com ela esse processo de escuta, mas dentro, obviamente, uma escuta analítica, uma escuta profissional. E aí eu falei para ela, eu vou ter que conversar com a sua mãe, conversar com o seu pai e pedir que eles também te escutem e que eles te deem esse suporte. Num domingo, imagina, hoje estamos aqui, né, na nossa gravação, mas ontem era um final de semana. E eu falei para ela, então eu vou pedir que eles façam desse suporte e vou prepará-los para que eles possam escutar você. Combinado? Combinado. Olha só, lógico que eu não preciso contar a história inteira, mas olha tá tanto tudo que se isso é desenrolando. Mas está interessante, bem. porque né? é o seguinte, ela liga para ser escutada. Aí eu vou aproveitar, vou fazer um recorte também. Eu estava vindo para cá para a gravação, recebi uma mensagem de um pai de uma paciente, proximidade, né? Adolescente também. E a gente foi conversando e eu venho alertando porque é uma adolescente assim que tem alguns sinais bem preocupantes, algumas ações que nos preocupam. E até ele me fez um questionamento, mas por que ela te conta? Ela já fez algumas tentativas, né? E por que ela te conta? Porque ela quer ser escutada. Então ela chega aqui e ela fala, eu fiz isso. E não de qualquer jeito, né, Laura? Não de qualquer jeito. Julgamento. Eu fiz isso, isso e isso. Então assim, gente, e essa adolescente, ela sabe que quando eu faço esse contato com os pais, eles me escutam. Então eles me escutam, eles escutam ela através de mim. E esse é o caminho que eu tenho feito com eles. Olha, vocês precisam fazer essa escuta sem essa intermediação. Sabe que eu Mas lembrei? no momento é necessário essa intermediação. Sim, sabe o que eu lembrei? Fantástico. Olha só, porque nós pais, por vezes, não como profissional, mas como, né? Não como pai, mãe, não como pai e mãe, mas como profissional, a gente tem uma escuta diferenciada, por isso que a gente orienta, que é o que você faz. Você media e orienta essa observação. Por quê? Assim como eu também, né, faço esse mesmo papel. É porque o olhar nosso psicológico, que é isso que eu quero dizer, a gente não tem julgamento. Papai e mamãe. Né, Laura? Sim. Essa é a diferença. Por que eles ligam pra gente e não conversam com vocês? Porque existe um olhar diferente, existe uma coisa chamada julgamento, em que a gente não julga, a gente acolhe. E uma das orientações que nós damos no Papo de Família é sem julgamento, acolha. Escute, no sentido de acolher e traga para que a gente possa Georgia, aprofundar. Sem julgamento não quer dizer sem limites, por favor. Com certeza. Porque a gente sabe que essa é uma das grandes dificuldades. As famílias em busca, eu vejo com muito amor isso, para falar bem a verdade, em busca desse acolhimento, desse escutar, de deixar a criança ou adolescente, né? Às vezes até bebê, participar, tem uma certa dificuldade em colocar limites, em dar contorno. E a gente sabe, quem acompanha a gente aí com tudo que nós já escrevemos, que nós já falamos, o quanto o contorno, os limites, eles são importantes e estruturantes, né? Sim. Nós só somos um sujeito porque há lá no início da vida todo um contorno que ele é feito através dos limites. Então, assim, esse escutar não quer dizer que você está aprovando tudo, não quer dizer que você permite tudo, né? Eu falei isso aí, me veio na cabeça aqui. No sábado, a Lisa, minha filha, queria fazer um passeio com as amigas, um passeio que eu não acho seguro e que eu não concordo. Mas ela estava numa decepção, ela não é uma adolescente que fica me insistindo. Se ela me perguntar, posso? E eu disser não, ela acata não. Eu até brinco com ela que ela deveria insistir mais. Mas ela é assim. Ela é assim. Ela é assim. E era nítido o dia inteiro na carinha dela o quanto ela não estava satisfeita e ela gostaria de ter ido.
Meu coração ficou partido? Ficou. Gostaria que ela estivesse com os amigos, gostaria que ela estivesse participando de toda a programação, mas não, eu não concordo com aquele programa na idade dela. Lembrando que ela é 1 ano mais nova, ela é adiantada na escola, então volta e meia eu enfrento esses pequenos desafios, né? Sim, gente, são desafios. Assim como Laura está dizendo, escutar os nossos filhos e acolhê-los é simplesmente retirar o julgamento, não os limites, como Laura disse. Limite é amor. Quando eu digo não, é por amor, é com amor, é para manutenção do vínculo. O filho tem que entender que quando a gente diz um não, é por amor à vida dele, porque ele ainda não tem, eu me sou de dizer isso, você ainda não tem maturidade suficiente para entender esse não que a mamãe está dizendo, mas vai entender um dia. Apenas acate, porque, né, nossas filhas são educadas, tem direito de ficar né? triste, tem direito de ficar chateado, tem, total. Mas, como diz, aos 16 anos, a Sô não chegou aos 16, aos 16 é assim, tudo que a gente fala é, nossa, os 18 estão chegando, ai, logo eu vou sair de casa. E a gente fica só, eu pelo menos morro de rir. Ela fala, mãe, por que você está rindo? Você está rindo da minha cara? Eu falei, não, filha, é só a situação porque é muito engraçado, porque é sempre muito igual. Aos 16 a gente quer sair de casa porque não aguenta mais essa falta de liberdade que vocês dizem não ter. Mas, ao mesmo tempo, ela já começa a rir e já começa justamente assim, ai, mãe, tá bom, já entendi. Uma hora eu vou entender. Se eu não entendi agora, uma hora eu vou entender. Tá tudo certo. É por aí, né, gente? Agora, Georgia, uma coisa muito importante da gente falar também. Qual o momento ideal de procurar ajuda? Devemos procurar ajuda profissional? Quais profissionais? Precisamos entrar, por exemplo, além da terapia, com um acompanhamento, né, de uma psiquiatria, porque são alguns tabus da nossa sociedade. A gente precisa falar sobre isso, né? Sim. Porque tá aqui, a gente só precisa alcançar, né? Laura, o que a gente tem que geralmente quando vamos dizer, esses adolescentes, que a gente vê mais esse tipo de comportamento em adolescentes. Não quer dizer que não aconteça na infância ou na idade adulta, mas na adolescência vem muito com essa carga ainda dessa não maturidade. Essa não maturidade mesmo, cognitiva, neurológica. Então, fica tudo muito difícil de ser simbolizado, de ser dado nome ao que eu sinto, a dor, a raiva. Então, eu expresso de forma, a gente diz, né, não simbólica, porque então eu sou agressiva, eu sou revoltada, eu sou, que seja, começa a mentir, começa a criar situações, uso e abuso de substância, que seja. Começa até, dependendo da estrutura da personalidade, se automutilar, coisas assim. Mas o que a gente precisa lembrar, quando pedir ajuda, né? E que tipo de profissionais, igual você disse. Vá ao psicólogo se você não estiver compreendendo o porquê desses comportamentos do seu filho. Quando a gente não compreende, a gente procura ajuda para poder compreender. A orientação, ela é essencial. Nos ensinar, quer dizer, aprender a escutar, lembra, né? Até ver os nossos filhos, faz parte do nosso papel de pai e de mãe. Se eu não entendo, procura ajuda. Agora, o meu filho está isolado, está buscando, né, comportamentos que a gente diz sintomáticos, fora daquilo que a gente entende que faz parte desse momento, natural, né, nosso. Isso a gente já começa a ter um alerta e começa a pensar, quer dizer, um isolamento mesmo, muito em telas, muito parado, ou muito agitado. Esses picos de humor, né, agressividade, falas, muitas mentiras. Me veio uma questão aqui também muito importante, né, Georgia, porque quando um membro da família passa por uma situação dessa, normalmente a família une energias para poder auxiliar essa pessoa. Mas a verdade é que toda família precisa de um cuidado. Então a gente entra naquele autocuidado também. Então eu levei o meu filho, ou eu levei a minha esposa, né, que não está bem para ser cuidada. Sim. Será que você também não precisa desse olhar? Você também não precisa desse cuidado?
para que você consiga estar ali como essa rede de apoio, porque, gente, Nossa. Não é fácil. É muito difícil. Não é fácil. A sensação que dá, e aí eu vou falar para vocês também até como profissional, né? Eu e Jorge, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem casos difíceis, né? Que a gente precisa ficar em alerta, às vezes fim de semana, numa viagem, né? Esse julho foi tenso. Então, assim, a gente também precisa acolher e cuidar dessas pessoas, porque como que eu, como profissional, ou como uma mãe, ou como um marido, uma esposa, ou como até mesmo um filho, vai estar ali como rede de apoio, como escuta, nesse momento tão difícil, se eles também não cuidarem de si. Porque eles também são atravessados por emoções, por dificuldade, por medos, fantasias, né? E muitas vezes sem saber qual caminho seguir. Laura, esse, gente, é justamente o intuito do papo de família. Não é só porque eu tenho um problema dentro da minha casa que eu busco orientação, que eu busco, né, uma psicoterapia. É para que a gente possa funcionar melhor. Que funciona melhor, que tem uma escuta mais elaborada dentro de uma casa, já faz toda a diferença para o resto. Você concorda? Sim. Então, é justamente, a gente está falando, você vê, do Setembro Amarelo, um momento de conscientização para aquilo que é não ter vontade mais de viver. Imagina, para um indivíduo dentro de uma família, independente do formato dessa família, né, gente? Mas dentro dessa família, não ter vontade mais de viver, tem muita coisa acontecendo. Tem muita falta de comunicação, quebra nos vínculos. E tem muito sofrimento, né, ao redor também. Muito sofrimento. Não é só nesse indivíduo, né, Georgia? Não. Inclusive, talvez nos indivíduos mais saudáveis emocionalmente, também haja muito sofrimento. E também precisa de acolhimento, de escuta. E a terapia é sempre muito mais. Todo ser humano precisa de acolhimento e de escuta. Gente, não tem como. Isso faz parte da nossa vida. Quando a gente não é visto, quando a gente não é escutado, a gente adoece. Faz parte, né? Daquilo que a gente chama de saúde mental, ser ouvido, ser acolhido. Acho que esse é o grande recado do nosso podcast, né, Georgia? Que desse nosso papo hoje sobre o Setembro Amarelo. Então, ampliem seus olhares, amplie a sua escuta, esteja realmente ali presente, estenda a mão para quem você possa estender e faça a diferença na vida dessa pessoa. E assim como você trouxe no início, eu trouxe no final. Vamos lá. A falinha do final, que é: a família pode ser a rede que sustenta, a psicologia pode ser o espaço que acolhe, e a escuta pode ser a ponte que salva. Neste Setembro Amarelo, possamos lembrar sempre: a vida vale a pena ser vivida e cada um merece ser visto em sua singularidade. E aí, só pra gente encerrar, a frase que eu amo: celebre a vida. Gente, muito obrigada. Espero vocês no nosso próximo podcast. Caso vocês tenham algum tema para poder sugerir, pode deixar aí embaixo nos comentários que, sendo de interesse de uma grande maioria, falaremos sobre isso. Sim! Lembre-se, o Papo de Família é aqui para vocês, né, Laura? Isso. Até breve. Tchau, tchau.